Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o tema de hoje é 3 coisas que eu aprendi no deserto. Vamos direto ao assunto? Número 1, eu aprendi a me calar. E calar não é fácil. Porque quando nós estamos atravessando por um deserto, nós queremos conversar, nós queremos desabafar, nós ficamos muito fragilizados, né? Ficamos carentes, oprimidos, tristes, e tudo que a gente quer é um ombro amigo, né? Tudo que a gente quer é alguém para chorar, é alguém para desabafar, é alguém para falar, olha, você tá certa, ele tá errado. Isso afaga o nosso ego, né? Isso alegra o nosso interior. Só que, na verdade, às vezes as pessoas, tem muitas pessoas que não estão na mesma sintonia que você. Ela não está na mesma fé que você, né? E ela, infelizmente, vai te aconselhar da maneira que ela faria, né? São conselhos que estão fora, né, daquilo que Deus projetou para minha vida, daquilo que Deus projetou para sua vida, né? E aí elas vão te aconselhar de acordo com aquilo que elas vivem, de acordo com a realidade delas. O que elas vão dizer? Olha, segue com a tua vida, desiste desse casamento, desiste da sua família, toca a sua vida, vai viver, você é jovem, você é bonita, você merece ser feliz. E realmente existem coisas que não é mentira, né? Nós merecemos ser felizes mesmo, né? Deus nos criou para ser feliz, Deus nos criou para ser pessoas realizadas, pessoas constantes na presença dele, né? Pessoas que vai conquistar, pessoas vitoriosas. Deus nos fez assim, né? Mas são conselhos que não tá de acordo com aquilo que o Senhor preparou para mim, para você, né? E às vezes nós caímos nesse conselho, nós aceitamos, nós entendemos aquele conselho, ouvimos e a gente deixa descer pro coração. E muitos seguem esses conselhos, saem, né? Tenta conhecer pessoas. E aí quando você ouve aqueles conselhos e você pratica aquilo que te foi falado, depois vem o arrependimento. Por quê? Porque é uma alegria momentânea. Não é uma alegria constante, não é uma alegria verdadeira. É uma alegria que vai durar pouco. E quando ela acaba, aí vem a dor, aí vem a tristeza, né? Aí vem a frustração. E aí vem a multiplicação do deserto, porque isso tarda aquilo que Deus tem para nós, né? O que Deus falou para mim e para você, ele falou para mim e para você. Ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a entender, né? Aquilo que Deus falou no íntimo do nosso coração foi para nós, né? Foi na intimidade, né? Então o outro não é obrigado a ter a mesma fé que você, né? Então isso é importante que nós venhamos a se calar, que nós não venhamos a abrir o nosso coração, a entregar a nossa vida na mão de qualquer pessoa, principalmente na mão de pessoas que não estão na mesma fé, né? Não estão na mesma sintonia, não vive o mesmo, a mesma verdade, né? Nós precisamos vigiar para a gente não cair no laço do engano e não tardar, né? A restauração da nossa vida, a restauração da nossa família, né? Segunda coisa que eu aprendi no deserto foi orar, né? Orar. Ah, Eliana, você não sabia orar? Não, eu não sabia orar da maneira correta, né? É, quando eu comecei no meu deserto, eu orava aquela oração rápida, sabe? Aquela oração, olha, Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, obrigado por mais um dia. Era uma oração assim, decorada. Não era uma oração na intimidade, não era uma oração no profundo, não era uma oração do interior do meu coração. Não, não. Era uma oração superficial. E quando eu entrei no deserto, eu aprendi a batalhar. Eu aprendi que eu precisava orar, eu precisava clamar, eu precisava dobrar joelho, porque afinal de contas eu passava as madrugadas acordada, né? Eu passava madrugadas acordada, né? Eu não conseguia dormir. E aí nessa de não conseguir dormir, eu aprendi a orar. Eu fui pro joelho. Eu orava à minha maneira, às vezes orava 5 minutos, às vezes orava 10, às vezes orava 20, às vezes orava 1 minuto, dobrava o joelho, não conseguia ficar, às vezes dormia ali com o joelho dobrado, né, orando, clamando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus para visitar. E quando o tempo foi passando, eu aprendi, né, eu aprendi que eu tinha que orar pelo meu esposo. Eu aprendi que eu tinha que orar por mim, pela minha vida espiritual. Eu aprendi que eu tinha que agradecer a Deus pelo aquilo que eu estava vivendo, porque aquilo que eu estava vivendo era o que estava me fazendo mais forte.
Era o que tinha feito com que o meu relacionamento com Deus ele voltasse a ser como era, né, no começo, né, no primeiro amor, né? Porque quando vai tudo bem, a gente não se lembra de Deus. Quando vai tudo bem, a gente não se lembra de Cristo, porque afinal de contas tá tudo bem, né? Mas quando o deserto bate a porta, nós descobrimos que nós somos necessitados de Deus, nós somos carentes do Senhor, nós somos carentes do Espírito Santo de Deus. E a gente entende que se a gente não orar, nada vai acontecer. Porque se tá ruim com Cristo, tá doendo, tá chorando, tá sofrendo, tá ruim. Mas a gente sabe que nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E eu sentia que na hora que eu orava, eu sentia aquela paz dentro do meu coração, aquela paz dentro de mim, né? Algo dentro de mim mudava, né? Eu sentia aquela paz, aquele refrigério, aquele abraço do Espírito Santo. Eu conseguia sentir algo diferente, algo novo, algo que experiência humana não conta. Né? Eu não sei como te contar as experiências, há inúmeras experiências que eu tive com Cristo na oração, né? Então eu aprendi a orar, foi um dia após o outro, eu não cheguei orando já 30 minutos, 1 hora, 40 minutos, não. Eu comecei orando 1 minuto, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 40, 1, 2 horas, eu comecei no pouco, porque é assim, né? O nosso relacionamento com Deus, são degraus, né? É um dia após o outro. Você não vai começar orando 2 horas, 3 horas, você não vai começar jejuando durante 12 horas, não. É no pouco, né? São nas mínimas coisas que a gente percebe que a gente precisa de Cristo, né? Eu percebia que o meu dia, ele era um dia atribulado, ele era um dia corrido, era um dia rotineiro, era um dia cansativo. E quando eu chegava na minha casa, eu queria descansar, né? Eu queria deitar na minha cama, eu queria sentir ali aquele refrigério, e eu não conseguia sentir aquilo. Eu chegava em casa e eu continuava agitada e ligada assim no 220, que eu queria fazer tudo, porque na hora que eu deitasse na minha cama, eu queria deitar e desmaiar e acordar só no outro dia. Só que não era isso que acontecia. Quando eu deitava na minha cama e colocava a cabeça no meu travesseiro, a minha cabeça não descansava, meu coração estava agoniado, eu estava triste, a minha mente ela circulava 24 horas por dia, eu não conseguia descansar, eu não conseguia deitar minha cabeça num travesseiro e dormir tranquilamente, eu não conseguia. E eu só conseguia dormir de verdade depois que eu orava. Eu orava, falava com Deus, pedia misericórdia, e aquilo trazia um refrigério para minha alma, um refrigério para o meu coração. Tentava ler uma palavra, tentava meditar. Ali eu pedia perdão a Deus pelos meus pecados. Ali eu falava com Deus aquilo que estava me incomodando, aquilo que estava me chateando, aquilo que estava me entristecendo. E eu sentia o abraço de Cristo. Eu sentia Deus ali me moldando, Deus me abraçando, Deus cuidando de mim. E foi assim que eu aprendi a orar. Foi assim que eu aprendi a ficar firme com Deus. Foi assim que eu aprendi a quebrantar o meu coração na presença de Cristo, né? E isso é importante, né? Tudo se fez através da oração, né? Sem a oração não tem diálogo. Sem a oração não tem presença. Sem oração não tem palavra, né? Então são coisas que elas andam entrelaçadas, elas andam juntas. E quando eu aprendi a orar, aí eu aprendi a meditar, aí eu aprendi a adorar, aí eu aprendi a buscar, aí eu aprendi a jejuar, aí eu aprendi a me consagrar. Foi tudo através da oração. A oração foi a base que me fez mudar, né? Terceira coisa, eu aprendi a perdoar. Gente, o perdão, ele é algo libertador. Libertador. Se você ainda não perdoou alguém ou conseguiu se perdoar, se perdoe. As algemas, ela faz isso. Ela cai. Porque eu não me perdoava, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar a mim mesma. Por quê? Porque eu olhava aquela situação e eu pensava, eu falava, poxa, eu tô passando por isso por culpa minha mesmo. Eu procurei isso, né? Em meu coração eu não conseguia me perdoar por ter perdido uma pessoa bacana, por ter perdido um homem legal, né? Por ter perdido alguém que cuidava de mim, alguém que cuidava da minha casa, alguém que era meu ombro amigo, né? Eu não me perdoava, porque eu sabia que depois que eu entendi o porquê que eu estava no deserto, eu não conseguia me perdoar.
porque eu falava, poxa, eu tô passando por isso e eu não posso culpar ninguém agora, porque a culpa é minha, né? Eu tô passando por isso porque eu procurei, né? É uma situação que ninguém tem culpa, né? E eu pedia perdão a Deus, falava, Senhor, me perdoa os meus pecados, me perdoa, só que eu mesma não conseguia me perdoar, eu não conseguia liberar o perdão para mim mesma, né? E chegou um dia que eu orando, eu buscando ao Senhor, o Senhor falou ao meu coração, eu já te perdoei, dos seus pecados eu não me lembro mais. Quem traz o pecado à tona é você, né? Então eu entendi que não era Deus que precisava me perdoar, porque o Senhor já tinha me perdoado como filha, o Senhor já tinha me perdoado como serva. Quem tinha que se perdoar era eu. Eu precisava me perdoar, né? E ali eu consegui me perdoar e quebrou ali uma algema, quebrou-se ali uma corrente, uma cadeia, uma prisão que eu vivia. Foi como se, as traves dos meus olhos fosse as escamas dos meus olhos caíram e eu consegui enxergar que nós precisamos nos perdoar. O perdão ele liberta, o perdão ele quebra cadeia, ele quebra corrente, né? Ele nos livra dos cárceres, né? Ele traz liberdade, ele traz refrigério, ele traz paz. Eu consegui me perdoar e eu fiquei numa felicidade tremenda. Tremendo, eu fiquei muito feliz, que é muito regozijante, eu consegui orar melhor, eu consegui falar de Cristo melhor, eu consegui ajudar melhor as pessoas, eu consegui cuidar de mim melhor, consegui cuidar da minha mente, cuidar da minha alma, eu consegui ter santidade, eu conseguia ter intimidade com Deus, tudo através do perdão, né? E quando eu me perdoei, eu consegui perdoar o meu esposo, eu consegui perdoar porque eu também não perdoava ele. Porque eu achava que ele tinha errado demais comigo também. E eu achava que eu estava errada, que a culpa era minha, mas que ele também tinha parcela de culpa dele. E eu consegui perdoá-lo, né? Eu consegui perdoá-lo, consegui perdoar a outra mulher que ele estava, né? Depois de muitos anos, ele se envolveu com uma pessoa, ficou com essa pessoa durante 2 anos, né? Ele já estava solteiro quando se envolveu com essa mulher, não estava comigo. Mas era algo que eu tinha mágoa no meu coração. Eu tinha mágoa, eu não aceitava, eu tinha uma revolta dentro de mim que crescia a cada dia. E quando eu consegui me perdoar automaticamente, foi automático. Quando eu me perdoei, eu perdoei ele, eu perdoei a mulher que estava com ele, eu perdoei as pessoas que tinham falado mal de mim. Eu perdoei as pessoas que tinham levantado calúnia a meu respeito. Eu perdoei as pessoas que tinham me difamado, as pessoas que tinham olhado para mim, me criticado, inventado coisas a meu respeito. Eu consegui perdoar todo mundo. Todo mundo. E eu só consegui ter paz verdadeiramente depois que eu perdoei todo mundo. Todo mundo. Mas o perdão partiu de mim. Eu tive que me perdoar primeiro. Então essas 3 coisas eu aprendi no deserto. Né? Essas 3 coisas foi fundamental para que eu pudesse dar um pontapé inicial para a restauração da minha vida primeiro, mas para que eu também alcançasse a restauração do meu lar, a restauração da minha família, a restauração do meu casamento. Eu quero te agradecer por estar aqui, te agradecer pela companhia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família. Fica na paz de Cristo, se inscreve no canal, dá um joinha aqui embaixo e Deus abençoe.